Relembrando que o tema de hoje é o tempo de Deus, e vamos falar mais acerca do tempo. Senhor Jesus, eu hoje em Tua presença neste momento, Pai, eu te peço, Senhor, usa-me com sabedoria para falar um pouco da Tua palavra, Senhor, porque eu reconheço, meu Deus, que eu não sei de nada, Pai, te peço, dá-me sabedoria, conhecimento e entendimento para transmitir esse estudo ao Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lembrando o tempo, falar acerca do tempo, não o tempo de Deus, como o irmão Davi acabou de trazer, mas o nosso tempo, o tempo que temos aqui sobre a terra. Deus criou o tempo, o mundo todo está sujeito às regras do tempo, ninguém pode fugir, tudo passa com o tempo, e há um tempo para tudo, mas Deus é eterno, o tempo não o afeta. Bem, irmãos, esse é um estudo que vem a nos chamar a atenção, porque vem nos falar acerca do tempo, que se pararmos para pensar, é algo que nós não temos, é o tempo. Muitas vezes podemos achar que temos tempo, mas não temos, e a questão é, o que temos feito com esse pouco tempo que temos aqui sobre a terra? Como temos aproveitado esse tão passageiro tempo que o Senhor nos concedeu, porque a cada momento temos menos ainda. E vem aqui uma pergunta: quanto tempo temos? Essa é a pergunta: quanto tempo ainda temos aqui sobre a terra? A verdade é que não temos tempo. O nosso tempo é agora, e devemos aproveitá-lo fazendo o que agrada a Deus. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma citação que eu vi a respeito de uma música, uma música ímpia, mas que veio chamar a atenção, ela é um pouco antiga, e quem já é mais velho pode conhecer essa música, que é de Legião Urbana, que fala: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. O início é concordável. A cada dia que acordamos, temos menos tempo ainda. Não temos mais o tempo que se passou, não temos mais o dia de ontem que se passou. Mas nessa questão onde fala temos todo o tempo do mundo, já não é concordável. Por quê? Porque quem tem todo o tempo do mundo não somos nós, como eu falei, nosso tempo é passageiro. Mas quem tem todo o tempo do mundo para nos segurar, nos prender, é Satanás. Satanás tem todo o tempo do mundo para nos distrair com as coisas desse mundo, com as coisas passageiras, aquilo que agrada a nossa carne. Ele, por sua vez, vai nos lançando aquilo que o nosso coração deseja para nos prender, até mesmo dentro da igreja, porque a preocupação maior de Satanás hoje em dia não é mais segurar as pessoas lá fora do mundo, mas segurar os que estão dentro da igreja, iludidos, achando que estão bem, porque dentro das igrejas há muitas pessoas que acham que estão bem, mas não estão, e o inimigo está ganhando tempo na vida dessas pessoas, para que quando chegue o fim do tempo delas, ele possa levar a alma delas ao inferno. Mas mesmo estando dentro da igreja, o inimigo tem ganhado tempo na vida dessas pessoas. E a questão é, quanto tempo ainda temos? E quanto tempo ainda iremos brincar com a nossa salvação? Com a oportunidade que temos de buscar ao Senhor? Porque esse tempo que nós temos, devemos aproveitá-lo para fazer o que agrada ao Senhor. Devemos aproveitá-lo ao máximo para buscar nos mantermos de bem com o Senhor. E aqui eu lanço uma pergunta, vou fazer com o meu pezinho de frango. Quantos anos você tem? Será que você tem 21? A questão é, você viveu 21 anos, mas você não sabe se você ainda terá mais os mesmos 21 adiante. Você não sabe se você ainda terá mais um ano à frente, mais uma semana, mais um dia, até mesmo um minuto. Quem pode garantir que nós iremos sair daqui hoje com vida? Então essa é a questão
muitas das vezes nós achamos que temos todo o tempo do mundo e acabamos não dando valor a esse pouco e precioso que temos e que é passageiro. Muitas das vezes, sem nós sabermos, pode estar no nosso tempo, pode estar nos acréscimos. Podemos estar nos acréscimos do vermelho para se acabar. Nosso tempo na terra é curto. A salvação é agora, enquanto ainda há tempo. Essa é uma decisão que não deve ser adiada, porque não sabemos quanto tempo temos. Então, é sobre isso, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos sobre aqui a terra. E muitas das vezes nós desperdiçamos naquela, não, amanhã eu busco a Deus, amanhã eu me conserto, amanhã eu busco ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas a questão é, nós iremos acordar vivo amanhã? Nós temos pelo menos esse privilégio de acordarmos amanhã? Algo que venho a relembrar, esse fim de semana acabou que um amigo, um conhecido meu, veio a falecer, um menino jovem, viveu os seus 21 anos de idade, mas a questão é, ele sabia que iria partir aquele dia, e a questão é, como estava a alma dele? Será que ele teve tempo para se consertar? Tempo ele teve tempo de sobra, teve quase 22 anos para se consertar com o Senhor, para buscar ter uma aliança com o Senhor. Mas a questão é, será que ele buscou? Será que ele aproveitou todos esses anos que ele viveu para firmar uma vida nos caminhos do Senhor? Essa é a questão. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de maneira boa. Não devemos desperdiçar nosso tempo com o pecado, mas procurar fazer a vontade de Deus enquanto ainda temos tempo. Irmãos, o tempo é agora. Nós não temos tempo de brincar. Como eu venho falando desde o princípio, nós não sabemos o quando o nosso tempo pode acabar. Então, bom é que nós venhamos a aproveitar cada segundo, não para viver as nossas vontades, os nossos desejos, e querer aquilo que nós bem desejamos, como o irmão Davi veio a pregar, mas para buscarmos estarmos de acordo com a palavra do Senhor, para buscarmos estar fazendo uma obra, e bem mais ele manter a nossa salvação em dia, porque não sabemos a hora que o Senhor tomará o nosso fôlego de vida. Então é algo importante, e se pararmos para pensar, nós não temos tempo e não devemos brincar com esse tempo que o Senhor nos emprestou, porque vale lembrar que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. O Senhor quem criou o tempo, e como eu li aqui no estudo, mas Deus é eterno e o tempo não o afeta. O único que não pode ser afetado pelo tempo é o Senhor, porque Ele é eterno, Ele é o Criador, mas nós estamos sujeitos a esse tempo, somos reféns do tempo para tudo, como a palavra nos fala em Eclesiastes: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então nós somos sujeitos ao tempo de todas as formas, mas o Senhor não, o Senhor é eterno. Jó 14:5: os dias do homem estão determinados, tu decretastes o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Bem, aqui a palavra vem nos ensinar que os nossos dias estão determinados, os nossos dias estão decretados pelo Senhor. Cada um de nós aqui temos o nosso tempo já decretado pelo Senhor, determinados, pela qual só o Senhor sabe o fim do nosso tempo, mas nós não, e que nós não podemos ultrapassar esse tempo. Nós não temos poder algum sobre o tempo. Salmos 39, 4, 6: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro, sim, cada um vai e volta como uma sombra. Em vão se agita
amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Repetindo o versículo número 5, de fato, o homem não passa de um sopro, sim, cada um vai e volta como a sombra. Ou seja, a palavra nos ensinando que a nossa vida não passa de um sopro que é passageiro, não passa de um instante aqui sobre a terra. E em vão se agita, amontoando riqueza. O homem, muitas das vezes, desperdiça o seu tempo correndo atrás de riquezas, correndo atrás de bens materiais, coisas que nós não levaremos dessa terra, coisas que ficarão, como a palavra nos fala, amontoando riquezas sem saber quem ficará com ela. Ou seja, o homem passa toda a sua vida buscando bens materiais que no fim de tudo ele não sabe quem ficará com aquilo que ele juntou durante toda a sua vida. Nós desperdiçamos esse tempo buscando dinheiro, buscando fama, bens materiais, carros, mas quando partimos daqui ficará para os demais, para que as pessoas venham ainda por cima brigar por aquilo que nós lutamos para construir, pelo aquilo que nós suamos dia após dia para obter com esforço, ficará para quem nem sequer moveu um dedo para conquistar. Então é o que devemos aprender, a não gastar esse tempo buscando coisas passageiras, mas buscando o que é eterno. Como diz o Senhor, que nosso coração não deve estar nas coisas do mundo. Eclesiastes 3,17 diz: fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Romanos 13, 11, 12 diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos da armadura da luz. Como diz, devemos compreender que a hora chegou e a cada momento a nossa salvação está mais próxima, ou seja, a vida do Senhor está mais próxima a cada momento. E nós não temos mais tempo para nos preparar. Como eu venho falando durante toda a pregação, o tempo é agora. O tempo de buscarmos ao Senhor é agora. Não podemos deixar para amanhã, nem para depois. E buscarmos deixar de lado as obras das trevas, que é aquilo que aborrece ao Senhor. Gálatas 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Bem, essa palavra nos ensina a não nos cansarmos de fazer aquilo que é bom, fazermos o bem. É com isso que devemos usar o nosso tempo, de fazer o bem, sem se importar a quem e sem desanimar, porque muitos são os que desanimam, que se cansam perante a jornada. Muitos até começam na fé, mas acabam se cansando em meio ao caminho e negando a sua fé, negando a palavra do Senhor, porque não buscaram continuamente forças do Senhor e se cansaram de buscar a palavra do Senhor. E aí está o perigo, que como temos exemplo e conhecemos muitas pessoas que em meio à caminhada desistiu do Evangelho, se apostatou na fé, negou a sua fé, largou de lado a sua cruz e abandonou a sua coroa e a sua salvação. Por quê? Porque se cansou da caminhada do Evangelho. Então, irmãos, essa é a minha palavra de hoje. Eu agradeço pela oportunidade.